Olá, boa noite. Começando mais uma live para a gente terminar esse assunto sobre segredo na família. O que é segredo? A gente viu semana passada o que significa dentro da terapia sistêmica. Boa noite, Jonatas. Seja bem-vindo. Vamos lá. Hoje a gente vai estar finalizando esse assunto. Oi, querido Bernardes, tudo bem? Quanto tempo? Meu ex-vizinho. Então vamos lá, esperar as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos. O que é segredo? O que é privacidade? A gente viu a diferença entre um e outro. Senão a gente pensa que privacidade, que segredo é privacidade, não é. Oi, Júlio, seja bem-vindo. Privacidade é algo que é meu, faz parte da minha individualidade. E segredo é algo que faz parte do outro. O outro tem o direito de saber, né? Direito do outro saber. Então vamos lá, gente. Eu vou começando aqui, que eu vou dar uma introdução falando um pouco do que eu falei na live passada, né? O que é segredo dentro da terapia sistêmica, né? Segredo é sempre uma informação que é de direito do outro, né? É algo que o outro tem o direito, mas que alguém não fala, alguém segura essa informação que é direito dele saber, do outro saber. E geralmente é mantido por vergonha, ou seja, vergonha e segredo, eles estão intimamente ligados, né? Geralmente é uma situação que remete à vergonha, aquilo que é errado, sujo, né? Então é algo que é oculto, escondido, onde existe um encobrimento intencional, ou seja, alguém intencionalmente encobre essa informação, né? Esse segredo. E geralmente esse encobrimento é mantido pela mentira, que é a manipulação da realidade, ou seja, o que mantém o segredo geralmente é a mentira, né? Manipula daqui, manipula dali, para que não se chegue até essa informação, até essa situação, né? Até esse assunto que está encoberto. E com relação à mentira, existem dois tipos de mentiras, tá? A protetiva, que é para proteger alguém, e geralmente o segredo vem muito por esse caminho, tá? Como algo protetivo. Eu não falo, geralmente os pais, né, têm essa fala, eu não falo para proteger os meus filhos. Eu vou falar sobre isso depois. E os filhos se sentem traídos pelos pais não falarem, né? A visão de cada um, do pai e dos filhos, dos pais e dos filhos. Um como proteção e o outro se sente traído por não saber. Então tem a questão da mentira. Oi, minha sogra! Então vamos lá, Daphne, seja bem-vinda, querida! Minha sogra, Jéssica, sejam muito bem-vindos. Didi! Saudade, Didi! Seja bem-vinda, Kátia. Gente, eu já estou falando de algumas coisas aqui que eu falei na live passada. Que é segredo. O que é segredo, gente? Agora eu já acabei de falar também, né? Eu já dei a introdução. Então vamos lá.
Geralmente o segredo é encoberto pela mentira. E a mentira tem tem esse viés, né, da proteção, proteger alguém, ou defensiva, que é para se proteger. Um exemplo seria a negação, né? O homem mente porque ele traiu, ele acaba mentindo para se proteger, né? E geralmente nega, fala que foi em outro lugar, onde ele estava em numa outra situação. Então, e tem as mentiras familiares, que é para encobrir um segredo. Segredo priva pessoas que não sabem e é doloroso para pessoas que têm que manter. Gente, manter um segredo não é fácil, é muito doloroso, né? E também é muito ruim para aquele que é privado de saber, né? Porque é algo que é seu direito. Tanto que, geralmente, o sentimento de não saber um segredo é da traição. E nessa impossibilidade de resolver uma situação com uma regra simples, porque, gente, a revelação de um segredo não é algo simples. Muitas vezes é preciso preparar o terreno. Tem situações que são tão cabeludas, que às vezes o profissional ele precisa de ajuda de um outro profissional para saber como que aquilo vai ser feito, porque não é uma regra simples. Porque se fosse algo simples, não seria segredo. E geralmente a família mantém esse segredo porque ela acha que não vai dar conta. Porque na revelação desse segredo pode acontecer uma ruptura, né? Ruptura de relacionamento, pode haver um divórcio. Então, assim, não é algo simples de se resolver. E é isso que mantém esse segredo. Sobre adoção, eu falei na semana passada, né? É segredo, é saudável não falar da adoção para essa criança, né? Geralmente quando ela vem desde bebê, né? Não, porque é direito dessa criança saber a história de vida dela. Todos nós temos o direito de saber de onde nós viemos. Quer conhecer a árvore? Vai na raiz. Então a gente precisa ter esse contato, conhecer essa raiz. Isso é autoconhecimento. Eu vejo no consultório muitas pessoas que mantêm segredos de coisas feias, de coisas, por exemplo, uma avó ou uma tataravó que foi louca, que foi internada no manicômio, então isso não é falado. Gente, isso faz parte da história daquele neto, daquele bisneto. E a Mônica McGoldrick, ela é uma teórica da teoria sistêmica, ela fala: aquilo que a gente não sabe da nossa história, a gente está fadado a repetir. Então eu preciso saber da minha história, por mais feio, horroroso, assassinato, né? Geralmente não se toca naquele assunto sobre assassinato, porque é algo doloroso, né? Muitas vezes a gente vai falar sobre abuso, não se fala daquele segredo, daquele assunto, porque é doloroso, dói, né? Eu vejo na prática clínica pessoas que sofreram abuso e guardaram aquilo numa gaveta lá no seu inconsciente, que nem ela se lembra dessa situação a qual ela viveu, de tão doloroso que é, né? Então, não se resolve com algo simples. E a família geralmente não dá conta. E a gente vai falar aqui como falar do segredo, como preparar essa família ou essa pessoa para saber desse segredo. Não é assim, bate e pronto. Vamos falar e é isso, aconteceu isso e está tudo bem. Gente, não é assim. Não é regra simples. Se fosse simples, não seria mantido, às vezes, de gerações aquele segredo, né? Então, sobre adoção, saber da origem da minha história é direito de todo ser humano. Então, o todo adotado, né? Aquela criança que foi adotada, ela tem o direito de saber da sua história. E geralmente isso não acontece ou porque isso vai envolver o tema da infertilidade daquele casal, que às vezes é vergonhoso, né, abrir isso para a família,
ou então tem a ver com a forma como aconteceu essa adoção. Porque eu já tive histórias de adoções que foram erradas, né? Não foi pelo trâmite correto da justiça, né? Teve que, enfim, fazer coisas erradas, né? Porque não foi feito da forma certa. E qual a diferença, gente, com relação a segredo e privacidade? Segredo é algo que é direito do outro. E privacidade, o que seria isso? Eu falei na live passada. Podem chutar, gente. Renata, Valda, Pereira, Fowowski, sejam bem-vindos. Antônio, Hélio, Jacira, Gabriel, boa noite, queridos. O que é privacidade? Privacidade é a fronteira nítida entre individualidade e o grupo. É algo que é íntimo, que é meu e não é direito do outro. Então, segredo faz parte da história de vida, é direito do outro saber. E privacidade é algo que é meu. Aí eu falei com relação à privacidade do casal, né? Casal não tem que estar abrindo a sua privacidade para as pessoas que estão, para os filhos, para a família de origem. Você acaba expondo o teu parceiro, o teu cônjuge, né? Tem coisas que é do casal. Se o casal está transando, se não está transando, o problema é dele. Não tem que falar isso com mãe, com avó, né? Porque envolve um casamento, que são duas pessoas, é algo íntimo, gente. Então não é para ser falado. Então segredo geralmente gera medo e ansiedade quanto à revelação. Enquanto a privacidade implica uma zona de conforto, ou seja, quando eu tenho a minha privacidade, né, segura, isso me gera conforto porque é meu, né? Então não vou abrir aquilo que é meu para quem não é de direito saber, não precisa saber, é algo que é meu. Adultério, eu falei com relação ao adultério na live passada, que os filhos não precisam saber que houve adultério, né? Isso é uma questão do casal, o casal precisa resolver isso, senão ficam os filhos contra aquele que traiu, a favor daquele que foi traído, aí fica aquele grupo contra, a favor, onde foi um acidente de percurso que pode ser refeito, o casamento pode ser refeito, né? Havendo perdão, havendo mudança de comportamento, né? Um novo casamento. Se houve adultério é porque houve espaço para entrar um terceiro. Então precisa mudar o comportamento daquele casal, fechar essa brecha para que não entre um terceiro. Então isso ninguém precisa ficar sabendo. Inclusive quando eu recebo casais para fazerem terapia de adultério, eu falo, olha, agora é privativo, eu e vocês. Acabou. Mãe, amigo, mas ninguém vai ficar dando conselho, falando o que acha, né? Que cada um vai ter uma visão em cima daquilo que viveu. Então a gente precisa tratar daquele casal, da história daquele casal, presente e do passado. Então, o segredo, o que acontece, gente? Perde-se a espontaneidade, né? Na família que existe esse segredo, as pessoas não falam, não é aquela coisa aberta, né? Pisar em ovos, tá tudo bem, mas tá esquisito, né? Tem assuntos que não podem ser tocados, porque se for tocado vai levar aquele assunto que se tornou um segredo. Então existe essa questão de pisar em ovos, e isso vai afetar, gente, na intimidade dessa família, na questão do pertencimento, né? Fica estranho. Como é que eu vou pertencer a um lugar que tem algo estranho, né? Não existe uma liberdade, não existe uma liberalidade. Então, o segredo implica essa questão da espontaneidade, né? Constrói afastamentos, né? Pessoas que se sentem fora,
porque os dois estão lá unidos com relação à confidencialidade daquele segredo, fica do lado de fora. Então, quebra vínculos, né? Eu tenho que tomar conta, quem sabe do segredo tem que tomar conta daquele assunto. E outra coisa também que eu falei, a família, ela pelos mitos familiares, né, aqueles que são, tipo assim, mitificados na família. Os mitos, eles definem o que é vergonhoso e o que é honroso naquela família. Então, toda família tem essa definição daquilo que é bom e daquilo que é vergonhoso, que é ruim. Falei dos relacionamentos que formam triângulos, que se juntam dois contra um e um fica fora, né? Todo mundo sabe e um não sabe, tem que tomar cuidado para o outro não saber. E no conteúdo do segredo tem a questão da vergonha, o medo da dissolução, ou seja, do rompimento, e o medo da revelação. Então, não é algo simples. O que essa revelação pode acontecer? E outra coisa, gente, quando acontece a revelação, a gente não tem controle do comportamento do outro. O outro realmente pode se separar, pode não querer falar mais, e a gente não tem controle sobre esse comportamento, né? Então, isso pode acontecer. Não tem garantia, né? Não tem segurança. Eu vou falar o segredo, vai ficar todo mundo feliz. Não, às vezes não é isso que acontece. Então vamos lá, gente. A questão do segredo e do sintoma. O quanto que isso está interligado. Gente, nos grupos de mútua ajuda, eles falam assim, tem a seguinte frase: o tamanho do seu segredo é o tamanho da sua doença. Isso é a ANA, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos. Então, o segredo, ele é adoecedor. Não só para o outro, que muitas vezes para a gente mesmo. A gente guardar segredo de algo que aconteceu na nossa vida e não tratar e não falar sobre ele, é algo que nos adoece. Então, o segredo, ele é adoecedor. Sintoma e segredo estão assim, interligados. Uma família que existe segredo é uma família que tem sintoma. Brigas e tensões, ansiedade e culpa, incesto, abuso. Geralmente, situação de abuso envolve a questão do segredo, né? Ele só acaba quando isso é falado, é denunciado. Geralmente, famílias, isso é de geração em geração. Às vezes a gente pega um genograma e vê assim, de geração em geração, mulheres que foram abusadas. E geralmente a comunicação nessas famílias são truncadas, não se fala, né? Porque é doloroso, porque é difícil de falar, né? E isso priva o outro de saber de uma realidade do outro que eu falo, gente, de uma criança, né? Saber como lidar com o abuso, porque não se fala, né? Porque é algo doloroso. Então eu acabo não falando o que aconteceu comigo, eu acabo não falando sobre o assunto abuso, e eu deixo de dar, como é que eu vou falar, armas para aquela criança, aquele adolescente se proteger desse abuso. Por isso que é passado de geração em geração. Então a verdade, gente, liberta. Aí eu falei sobre a questão dos segredos e os sintomas, né? Tem sintomas que vêm meio que para desviar a família do segredo, ou seja, todo mundo vai cuidar do alcoolismo, todo mundo vai cuidar da dificuldade de aprendizado, e isso vai sair, né, do tema desse assunto que é doloroso na família. Geralmente assuntos, doença mental, foi o caso que eu falei, né? A bisavó que tinha problemas mentais, ou o bisavô que era esquizofrênico, aí não se fala sobre aquilo, né? Então geralmente mantém segredo com relação àquela situação. HIV, muitas vezes a pessoa que descobre que tem esse vírus não conta por vergonha, por medo, né? Porque é estigmatizante.
Hoje muito menos, mas ainda é que as pessoas têm medo, não sabem como lidar. Então acaba mantendo o segredo. Falei da distração e sintomas que são metáforas com relação àquela família que está vivendo o segredo. Por exemplo, a família que está passando por essa situação, ela não fala, ela não vê, não ouve. Então são crianças, filhos que podem ter problemas de aprendizado, aprender informações, né? Isso seria uma metáfora, um sintoma que representa a metáfora de um segredo. E os sintomas de ansiedade e culpa podem resultar na manutenção dos segredos. Eu tenho medo, né? Eu tenho culpa, se eu falar, vão me rejeitar. Então isso acaba aprisionando. Então as pessoas que conhecem o segredo tornam-se ansiosos, temerosos, né? Então assim, ansiedade, gente, muita ansiedade gera sintomas. E aqueles que não sabem do segredo também se tornam ansiosos, porque sente a tensão interpessoal. Gente, é uma tensão, mas é algo velado, né? É aquele famoso tá tudo bem, mas está esquisito. E outra coisa também, o segredo fragiliza o recurso de resolver problemas. Fragiliza a família, né? A família, ela fica frágil, ela não tem estrutura para encarar aquela situação que está por vir. Então isso fragiliza a resolução de problemas dentro daquela família, né? Aí eu falei do abuso sexual, ele é silencioso. Quando vem um abusador, e o que o abusador usa, gente, para manter o abuso? O silêncio. Você não pode falar sobre isso. Se falar, eu mato sua mãe. Eu vou fazer alguma coisa de ruim. Não se pode falar. Olha como que é adoecedor e mantenedor daquela situação traumática. E quando se abre, quando se fala, né, geralmente o abusador é preso, se resolve, se abre. A verdade, gente, ela liberta em todos os sentidos. Então o abuso tem essa questão, não pode falar sobre aquilo, não pode se tocar sobre esse assunto, não se pode conversar. E quanto à revelação, gente, para a gente ir fechando esse assunto, um teórico, o Halley, ele fala, nunca abra o segredo das famílias, ou seja, não se fala o segredo de bate-pronto. É algo que precisa ser trabalhado, porque, gente, às vezes esse assunto vem de gerações. Então não é assim, eu vou lá e falo e acabou. Não. É algo que precisa ser, muitas vezes, ter até estratégias, tá? Abrir diretamente leva ao afastamento, sem falar. Muitas vezes você falar diretamente vai abrir e todo mundo vai se afastar. E não vai haver uma conversa sobre aquilo, não vai haver uma união, uma unidade, né? Cada um vai para um canto. Já o grupo de Milão, isso dentro da teoria sistêmica, né? Abra os segredos fazendo perguntas circulares. Para quem é psicólogo, que está assistindo ou que vai assistir essa live, você não vai direto no assunto, vai perguntando, né? Vai circulando até se chegar, porque a própria família vai mostrar o momento que se pode falar sobre aquele assunto, né? Então você tem que dar um tempo para aquela família, para aquelas pessoas. Então não é o tempo do terapeuta, é o tempo deles. Então vai circulando, vai perguntando. O Pittman insiste que segredos em relacionamentos conjugais sejam revelados a fim de que a confiança seja restaurada. Gente, é necessário falar sobre a traição. Eu não consigo ver a cura de um casal sem a revelação de uma traição, sem falar a verdade. E que para que isso seja tratado,
Tem que se quebrar esse silêncio e falar a verdade, tá? E a revelação ajuda, é curativo para os relacionamentos e para a pessoa. Isso envolve reconciliação, pode haver reconciliação ou não. E eu dei um exemplo aqui bíblico, gente, do rei Davi, que ele foi curado e recebeu o perdão de Deus quando ele falou, ele abriu o seu segredo, né, diante do sacerdote e restabeleceu o seu relacionamento com Deus. Enquanto ele não abriu aquele segredo, um abismo foi puxando outro abismo. Na tentativa do rei Davi encobrir aquele erro que ele tinha cometido do adultério, ele levou o marido da Betseba lá para a fronte da guerra e ele acabou morrendo. Ou seja, outras situações piores foi acontecendo, né? Na tentativa de amenizar, olha só, gente, amenizar, né? Chega a ser até uma insanidade, mas assim, é como se um abismo levasse a outro abismo. Então quebra essa divisão, gerando unidade. Então assim, a revelação desse segredo é para unir de novo essa família, para que haja reconciliação, para que haja perdão e não rompimento, gente. Para que haja um tratamento debaixo da luz da verdade, para que as pessoas sejam tratadas, né, com relação àquela situação. Abre-se uma porta. Então quebra divisões, gera unidade, responsabilidade. Eu me responsabilizo pelos meus atos. Então existe uma maior diferenciação quando se abre o segredo. Aquilo que é a minha responsabilidade e que é a responsabilidade do outro. Por exemplo, numa traição, né, eu sempre falo aqui quando se trabalha o adultério, antes de haver a traição, havia uma crise naquele casamento, onde havia 50% e 50% de responsabilidade naquela crise. Então precisa ser tratado, senão aí fica assim, o traído, a culpa é só dele. Não, gente, tem que ver a responsabilidade de cada um. Isso é diferenciação, né? Saber o que a minha parcela de culpa, a minha parcela de responsabilidade. Culpa é pesado, gente, é responsabilidade. Viver a verdade, viver quem realmente sou, não mais personagem, libertador, gente. Muitas vezes, para manter um segredo, né, e para mantê-lo precisa de mentira, e às vezes as pessoas usam máscaras, porque não há verdade, não há olho no olho, não há encontro. Então precisa haver retirar essa máscara, né? Revelar o segredo, começar conversando sobre a ordem de contar o segredo. Existe alguém que precisa ser comunicado da decisão de contar o segredo? Então assim, não é assim, chega e fala. Quem sabe do segredo? Quem faz parte desse assunto? Ele também, ele libera de ser falado, de ser revelado, né? Outra coisa, na revelação do segredo, qual seria o melhor lugar? Né? Um lugar que não seja interrompido, né? Que isso vai atrapalhar na revelação. E geralmente, gente, quando isso acontece, quando acontece a revelação, precisa de um tempo longo, não é rápido, não é jogar, como a gente fala, né? a M no ventilador e depois sair cada um que se segure a sujeira. Não, gente, precisa ser conversado, né? Então precisa ter um tempo para ficarem juntos, falar sobre aquilo, falar sobre a motivação de proteção que os fez guardar o segredo. Isso precisa ser falado, né? Eu fiz isso para te proteger. O outro vai falar, mas eu me senti traído. Então, e cada um tentar entender o outro, né? E outra coisa que é importantíssimo nessa situação, precisa um momento para ser digerido.
Gente, isso não é rápido. Falei e ficou resolvido, né? A gente quer coisas, como é que se fala? Soluções mágicas, e isso não acontece no âmbito emocional, gente. Precisa de um tempo, né? Quando isso acontece com criança, fazer terapia com aquela criança para que ela possa digerir aquele assunto, né? Tudo na vida precisa de um momento para ser elaborado, para ser digerido, para ser compreendido, né? O luto, quando há uma perda, quando há um divórcio, às vezes eu ouço assim, divorciou, a pessoa já está lá na night, já está curtindo, já está arrumando outro. Gente, não é assim. Precisa se fechar aquela situação para se abrir um novo ciclo. Então precisa-se o quê? De um tempo para ser elaborado, digerido. E outra coisa, o que vai colocar no lugar desse segredo? Geralmente fica um vazio, gente. E esse vazio precisa ser preenchido com novos significados, com uma ressignificação, né? Precisa ser reorganizado. É um novo momento. E isso tem a ver com digerir o assunto. Abrir espaço para perguntas, depois que se fala sobre o segredo, abrir espaço para perguntar, para questionar, para falar, para chorar. Precisa desse espaço. Então, revelar um segredo é curativo, restaurador e libertador, apesar das consequências, gente. Às vezes, isso precisa ser falado quando existe a revelação desse segredo. Tem as consequências e a gente não tem um controle sobre essas consequências, que isso aí vai depender do outro, né? Da ação do outro. Mas que é libertador, que é curador, isso não tem dúvida. E as pessoas que carregam o segredo assim há anos, quando conto, falo assim, gente, parece que eu tirei um peso morto de cima de mim. Parece que algo assim, algo se abriu, né? Algo foi quebrado, rasgou-se o véu, né? Então agora eu posso enxergar, eu posso ver, eu posso saber o que realmente está acontecendo, não tem mais mistério, né? Não se esconde mais. Então a liberdade, a comunicação volta a fluir, eu posso falar. Então tudo isso volta a acontecer quando se libera, quando se fala sobre o segredo. Gente, já terminei o assunto. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar no direct. Não é uma regra simples. Volto a falar para vocês, né? Se fosse fácil de se resolver, não seria um segredo. Então, são situações que precisam na maioria das vezes, serem trabalhadas. Precisa preparar o terreno, né? Precisa preparar a pessoa que vai contar ganhos, perdas, o que pode acontecer, né? Então, assim, eu estou mostrando toda a complexidade que envolve esse tema, mas que é algo libertador. A verdade, ela liberta em todos os sentidos. Ok, queridos? Gostaria de agradecer a todos vocês. Um beijo, Cleci, Cris, Vivinha, Pascoal, Doutor Pascoal, Catita, muito obrigado pela audiência. Júlio César, Maria, querida, Maria Nascimento, Sueli, Kika e Fabiana. E eu fico com essa frase, eu fecho essa live com essa frase: o tamanho do segredo é o tamanho da sua doença. Ok, queridos? Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.